Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um resumo de uma palestra do Emanuel Tove, né? A referência aparece aqui nos comentários, sobre os manuscritos do Mar Morto, tá? Bom, ele fala então que foram encontrados aí mais de 600 rolos, diferentes livros, na caverna 4 de Qumran. Esses textos eles datam de 250 a.C. a 70 depois de Cristo, que foi quando então esses textos foram escondidos nas cavernas, né? Essa caverna 4 é a caverna que fica mais próxima do assentamento de Khirbet Qumran, que muitos acreditam que seria um assentamento de essênios, né? Então eles seriam então os donos desses livros, dada essa proximidade, né? No aposento 30 de Khirbet Qumran, lá do assentamento dos essênios, né, foi encontrado um recipiente, uma sala, né, onde foi encontrado um recipiente de tinta, mesas e bancos, que poderiam sugerir que o local era usado como uma espécie de scriptorium, onde os livros eram copiados, e reforçando a tese dos livros serem desse assentamento aí. As escavações mostram que os habitantes desse sítio viviam só começaram a viver naquela região desse assentamento a partir do ano 100 a.C. E provavelmente se mudaram para a comunidade. Quando se mudaram lá em 100 a.C., eles trouxeram uma grande quantidade de rolos trazidos de outros lugares. Então, cerca de 2/3 do total veio de fora e 1/3 foi escrito, possivelmente foram produzidos ali em Qumran. E trouxeram então de fora não apenas escritos da Bíblia hebraica, mas outros tipos de literatura, como literatura sapiencial, literatura escatológica, comentários à Bíblia, né, Pesher, e textos da seita, né, produzidos pelos essênios, como os hinos de ação de graças e a regra da comunidade. Então, somente 1/3 dos textos tem origem em Qumran. Talvez fosse melhor, então, descrever esses textos do manuscritos do Mar Morto como manuscritos de Israel, porque não são textos do Mar Morto, né? São textos que vieram de diferentes partes de Israel, não especificamente de Qumran. As grutas de Qumran ficam a meia hora de carro, né, de distância de Jerusalém. Ela é uma região muito seca, que favoreceu a preservação dos manuscritos. Nesse sentido, então, os pesquisadores preferem chamar de rolos do deserto da Judéia. Seria a melhor definição. Alguns rolos são de couro de animal, né, pergaminho, como o 4Q Deuteronômio N, que tem um trecho da Torá, com 6 colunas de texto e 12 linhas cada uma dessas colunas, né? E está em 2 folhas. Mas a grande maioria dos textos realmente não são rolos propriamente ditos, né? O rolo inteiro, né? São fragmentos, fragmentos de rolos, é o que nós temos. O trabalho de identificação e reconstituição desses milhares de fragmentos foram feitas com análise de computador, que ele pega um trechinho, tenta encaixar com outro, isso é feito. Em 2009, esse trabalho se deu praticamente como concluído. Os principais fragmentos e textos manuscritos já haviam sido publicados. Isso significa publicados, publicado o original, digitalizado e feito os comentários daquele trecho. A grande maioria dos manuscritos está escrito em hebraico e cerca de 100 manuscritos aí em aramaico. Além do hebraico e do aramaico, foram encontrados 20 rolos em grego, né? Pouquíssimos rolos completos foram preservados, como os de Isaías. É curioso como que o museu que guarda esses manuscritos lá em Israel, ele tem a forma do vaso
que preservou os manuscritos. Os textos são extra-bíblicos, né? Não fazem parte da Bíblia, como, por exemplo, esse que eu falei, né? O regra da comunidade, hino de ação de graças, isso não faz parte da Bíblia. Alguns são bastante curiosos, né? O 4Q, Deuteronômio Q, é um manuscrito muito pequeno, com apenas 11 linhas e pouquíssimos caracteres, com o Cântico de Moisés, tá? Que aparece em Deuteronômio 32. Então, como só tem esse Cântico de Moisés ali, é possível que ele fosse usado como uma forma de amuleto pela pessoa, né? Tipo um Agnus Dei. Tem um amuletozinho com a oração. Por acaso, essa versão que temos de Deuteronômio 32 é bastante diferente da que temos hoje. Em Nahal Hever, que é outro sítio arqueológico ao sul de Qumran, e também no topo da fortaleza de Massada, também foram encontrados manuscritos, e incluindo manuscritos mais administrativos, né, como listas de mercadorias e administrativos. Os textos encontrados em Qumran, eles se referem como filhos de Zadok. E alguns autores sugerem que então poderiam ser descendentes de saduceus e não essênios, tá? No entanto, essa é uma minoria. A maioria dos autores, dos estudiosos, acreditam que sim, são textos dos essênios, tá? Os textos, na verdade, eles são anônimos, de modo que não é possível identificar a autoria. De Damasco, que foi encontrado, ele já havia sido encontrado uma versão em 1890 em Cairo, mesmo antes de 1997, em 1947, portanto. E eles, na época, na ocasião, foram publicados como fragmentos zadoquitas. Tá? Depois é que isso foi entendido como um texto essênio. A grande maioria acredita serem os essênios uma seita secreta em grande medida, e de acordo com Filon, com Joséfo e com Plínio o Velho, que citam os essênios. Né? Agora, é curioso como é que esse nome seita, né? Hoje ele assume um caráter pejorativo, mas Joséfo, ele nunca usa essa palavra seita, ele usa filosofias, tá? Porque não tem essa conotação herética e negativa. Os essênios, eles eram judeus, tá? Não eram hereges. Talvez seria melhor designá-los, então, como denominações, né? E não seita. Seita, ela, apesar de bastante usual esse termo, ela tem uma carga negativa. Né? A identificação de tais textos da regra da comunidade possui alguns problemas, mas concordam, na maior parte, com as descrições de Philon, tá? Quando fala ali da imersão em água, dos batismos, das refeições comunitárias e da dureza da vida comunitária. Então, essa descrição de Philon dos essênios casa bem com o que está lá na regra da comunidade. Então, essas evidências são difíceis de refutar a identificação com os essênios, graças a essas evidências aí. Claro que há elementos adoquistas nos textos essênios, mas isso não significa que sejam os essênios. Então, a maior parte dos estudiosos entendem que sim, trata-se de textos essênios. Na segunda parte, eu vou falar da palestra que ele trata da questão do conteúdo dos textos, né, e da relação com o Novo Testamento. Muito obrigado, então.